E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida com um dos finais mais absurdos que eu já vi no xadrez moderno. Essa partida foi definida por uma gafe catastrófica. Eu não vou dizer quem cometeu a gafe, o que foi que aconteceu, fica até o final do vídeo para você ver. Mas essa partida é definida com uma bela de uma capivarada e tinha sido uma partida muito bem jogada até o momento. E um dos dois jogadores, ou Andrei Osipenko ou o EI, está oficialmente classificado para o torneio dos candidatos. Então, sem mais delongas, vamos lá! O EI começa com E4, vem E5 do Osipenko, cavalinho F3 ameaçando o peão de E, cavalo C6 defende e bispo em C4 é a abertura italiana. Aqui vem bispo em C5, a giuoco piano, e C3 preparando para jogar peão na casa de D4. Pretas jogam cavalo em F6, ameaçando o peão de E, um contra-ataque, e D3 é a giuoco pianíssimo, simplesmente defendendo aqui o peão de E. Pretas jogam peão em H6 para evitar a cravada com o bispo G5 e preparar o seu roque, e brancas jogam B4 pegando espaço na ala da dama e atacando o bispo. Bispo em B6, A4 com a ameaça de jogar A5 prendendo o bispo, portanto A6, e aqui o EI decide fazer o roque e as pretas jogam D6 protegendo o peão de E. Nessa posição vem cavalo em D2, roque do jogador de pretas, bispo em B3, a posição já foi jogada muitas vezes, e o lance principal é cavalo em E7, simplesmente preparando para manobrá-lo para a casa de G6, mas o Osipenko joga torre em E8, e essa daqui é uma novidade teórica no alto nível de xadrez, então nesse momento nós saímos da preparação de ambos os jogadores, até então os dois estavam apenas desenvolvendo, nada demais acontecendo de fato. Vem cavalo em C4, ameaçando capturar o bispo na casa de B6, pegar o par de bispos e debilitar a estrutura de peões do Osipenko, portanto bispo em A7, e agora bispo em E3, oferecendo aqui a troca dos bispos, certo? Se o Osipenko captura, ele apenas auxilia o jogador de brancas ou a trazer um peão para o centro ou a manejar o seu cavalo para uma casa melhor, portanto o Osipenko decide jogar bispo em E6, pressionando um pouco o cavalo que foi para a casa de C4, vem bispo toma 7, torre 7, torre 1 por parte do EI, defendendo o peão de E, e com a defesa do peão preparando o avanço peão na casa de D4, e torre em A8, simplesmente voltando aqui a torre, porque ela estava mais ou menos mal posicionada, né? O Osipenko tira a torre dessa diagonal onde ela poderia, em algum momento, ser alvo de táticas. Cavalinho E3, então, agora vem por parte do EI, oferecendo uma troca dos bispos. Essa é uma troca que nenhum dos dois jogadores tem muito interesse em aceitar. Se o jogador de brancas captura, como já comentamos, F toma tende a não ser muito problemático para o jogador de pretas. E se as pretas capturam, você basicamente enfraquece demais a casa de F5 e o cavalo vai ter um posto avançado muito forte lá. Vem então dama em D7 por parte do Osipenko, A5 pegando espaço na ala da dama, e o Osipenko decide trocar os bispos, dando a casa de F5 para o cavalo, mas ele tem uma ideia. Por mais que o cavalo não possa ser atacado quando ele eventualmente ocupar a casa de F5, o jogador de pretas pode jogar D5 para tentar tirar a defesa dele, né? Vem então cavalo em E7, o Osipenko vai manobrar o seu cavalo para a casa de G6, como é padrão nessas posições de italiana, também ficando de olho na casa fraca de F4. Não é uma casa fraca de fato, porque o G3 pode ser jogado, mas se jogar G3 também para evitar, o jogador de pretas está bem feliz pelo enfraquecimento das casas ao redor do rei. Então vem torre em D1 por parte do EI, cavalo em G6 e finalmente o cavalo vai para a casa de F5, e como comentamos, não tem nenhuma maneira de chutar o cavalo daqui, no entanto você pode atacá-lo de maneira indireta, portanto faz isso o Osipenko com o peão na casa de D5, oferecendo a troca dos peões, e é claro, você não pode aceitar a troca, senão o seu cavalo de F5 cai de graça. Então o EI decide jogar peão em C4, pressionando o jogador de pretas a resolver essa tensão central, e abrir a coluna D, que vai ficar para o EI, já que tem uma dama que vai perder tempo ali por parte do Osipenko. Você tem que tomar, porque senão você vai perder um peão na casa de D5, e independente de qual peão você toma, a estrutura vai ficar exatamente igual. Então nós temos D por E4 com tempo na dama, e aqui dama na casa de C6, pressionando o peão de E4. Parece que o Osipenko vai ficar com a dama presa, né? A dama está bem sem casas, porque a torre controla todas essas casas para a qual a dama poderia se movimentar, os peões controlam as casas restantes, elas literalmente só tem a casa de C6, e parece que o B5 ganha, mas todo lance de peão enfraquece casas, então o B5 não é nada demais, você dá uma casa para a dama negra. Por consequência, o EI simplesmente defende o seu peão de E, ele joga dama em C2, tranquilamente adicionando aqui uma segunda defesa, e as pretas jogam rei na casa de F8, saindo de qualquer
duplo de cavalo, né? Liberando aqui a movimentação do cavalo e da torre, saindo de qualquer cheque desse cavalo em F5, porque seria muito feio você acabar tomando um cavalo em E7 pendurando a dama, mas não tão feio quanto o que de fato acontece na partida daqui a pouco. Mas beleza, rei F8 jogou esse penco, G3 por parte das brancas, evitando o cavalo em F4, mas como comentamos, é um lance comprometedor. Quando você joga um lance como esse, você de fato evita as ideias imediatas do jogador de pretas, mas você compromete um pouco a segurança do seu rei no longo prazo. Vem então, torre de A em D8 contestando a coluna D, e torre em D3 por parte do EI, preparando para dobrar ao longo da coluna. Não é possível capturar, porque senão torre por tem um descoberto aqui, certo? O ataque descoberto da dama. Então, a ameaça é a dobra das torres, vem torre por, dama por, e agora o esse penco joga rei na casa de G8. E a razão pela qual ele jogou rei na casa de G8, imagino eu, que é meio que uma proposta de empate. Não tem nada que possa ser feito para melhorar de fato a posição do jogador de pretas imediatamente. Então o rei na casa de G8 talvez seja para basicamente jogar rei F8 de novo e propor aqui uma repetição de lances para o Wei. Falando, beleza, vamos aí jogar a próxima partida nos 10 minutos, essa daqui já empatou. O Wei obviamente quer seguir jogando, ele tá de brancas, quer pressionar para ganhar. Tem controle de uma coluna aberta, apesar da estrutura estar simétrica, vai tentar pressionar. Cavalo em D2, uma bela manobra, passando o cavalo para a ala da dama, ele provavelmente almeja a casa de C5 para bater nos peões fracos desse penco, e dama em D7, contestando a coluna aberta. Manter as damas no tabuleiro seria abrir mão da coluna D, portanto a troca é praticamente forçada. Vem dama por dama, cavalo por, cavalo em B3 querendo entrar em C5, mas o cavalo já está de olho. Então, cavalo em F8 joga o jogador de pretas, assegurando que vai manter sim um cavalo em D7, independente da pressão que coloque o jogador de brancas. Vem torre em D1, os cavalos se defendem muito bem, e o esse penco vai tentar montar uma fortaleza. Ele joga o F6 para que todos os peões se defendam bonitinho numa cadeia de peões. E aqui, B5 joga o Wei. Aqui o jogador de pretas definitivamente não deve capturar esse peão de B5, porque diferente de uma posição de abertura, onde você quer os seus peões no centro do tabuleiro, no final de jogo os peões laterais eles são muito mais perigosos. Então, se você de pretas captura esse peão de B, o peão de C está mais do que feliz em ir para o canto, porque agora ele pode se tornar em um peão passado com A6, em um peão passado lateral. Nessa altura do campeonato, com o rei tão longe como está, é um perigo. Por consequência, esse B5 é jogado e você de fato não quer capturar de pretas. Pretas simplesmente centralizam o rei, brancas jogam cavalo em E3 querendo entrar na casa de D5 e pretas jogam torre em C7, um profilático já ficando de olho no peão da casa de C7. Entra cavalo em D5 e vem rei na casa de E8, trazendo o rei para o centro do tabuleiro. Já que não dá para jogar em E7, vamos trazendo o rei para o centro. Aqui, as brancas jogam então cavalo na casa de B4, pressionando o peão de A, e o esse penco joga uma bela de uma armadilha. Ele joga cavalo em E6. Opa! Pendurou o peão esse penco? O que acontece se você tomar? Não captura o Wei, mas se você capturar, você na verdade fica perdido. Se peão toma 6, né? B por A6 e você jogar cavalo por A6, você vai acabar perdendo um dos seus cavalos, porque depois de torre em A8, seu cavalo tem que retornar para B4 e agora torre B8 é uma belíssima maneira de perder um dos cavalos. O Wei, no entanto, não cai na armadilha, né? Você vê que apesar do jogo estar meio morto, ainda tem muito jogo para acontecer. O Wei simplesmente joga o F3, liberando aqui um caminho para poder também ativar o seu rei, trazer o rei para o centro do tabuleiro. Torre em A8 por parte desse penco. Na verdade, já que o cavalo não está mais em D5 pressionando o C7, tem um cavalo em E6 defendendo o C7, não tem problema, então ele vai tentar jogar ao longo da coluna A, vai tentar trazer uma coluna aberta para sua torre, já que as brancas têm a única coluna aberta. E aqui é o momento que o momento do jogo começa a dar uma virada, né? Não é exatamente nesse instante que nenhum erro acontece, mas é aqui que as coisas começam a ficar boas para o esse penco, que vai de fato conseguir ativar a sua torre. Vem rei F2, cavalo em C5 propondo a troca de um dos cavalos, cavalo toma, torre D5 ameaça o cavalo retorna e nesse momento está ameaçando aqui esse penco capturar o peão da casa de B5 e por consequência ele força o Wei a capturar, porque se você não captura, né, as pretas vão tomar e vai cair o peão de A5 e as pretas vão ficar com a coluna A, então força o Wei a capturar e como nós vimos essa captura do peão, acaba abrindo linhas para a torre das pretas, então depois de B por A6, a coluna B agora está aberta e o jogador de pretas tem também por onde ativar as suas peças.
O argumento das brancas para estarem melhores é basicamente que esses peões estão fracos, mas da mesma maneira que tem uma coluna aberta e tem peões fracos o jogador de pretas, pretas também vão ter uma coluna aberta e também vão conseguir ameaçar os peões fracos que tem o jogador de brancas aqui, né? Então o momento da partida já tá começando a virar, tá começando a perder a iniciativa o Wei. Ele joga rei E3, caminhando por centro, vem G5 aqui por parte do esse penco ganhando um pouco de espaço na ala do rei, avançando um pouco os peões, e C5 joga o EI. E nesse momento, torre B8 ameaça o cavalo captura o peão de A e torre em A8, forçando o cavalo a sair e ganhando a coluna aberta. E diferente da posição que possui o EI, que tem uma torre na coluna aberta, mas não tem casa para infiltrar, aqui a torre do esse penco tem a coluna aberta, mas tem também infiltração, e já vem com tempo no peão de C. C6 joga o EI para não perder o seu peão, mas vem torre em A4 tocando o cavalo. Aqui é muito perigosa a posição por parte do EI, mas ele encontra alguns lances bons, joga a torre B5, certo? Visando infiltrar com torre B8 cheque, ir atrás desses peões aqui. E vem cavalo em D4 e você já tem que tomar muito cuidado se você é o jogador de brancas aqui com as ideias de torre cheque e a queda do peão da casa de F3. Joga torre B8, certo? O EI infiltra com cheque, rei E7, cavalo em D5, sai da ameaça da torre com cheque também e basicamente quer trocar esse peão de C pelos peões aqui na ala do rei, né? Rei em D6 tocando o peão de C que agora certamente vai cair e nessa posição, se você é o jogador de brancas, você precisa aceitar pelo menos aqui um empate. Você precisa jogar tipo um F4, que deixa muito fácil os cheques perpétuos de torre, ou se não, você precisa trazer a torre, mas o EI, ele compra a briga, né? Ele vai comprar a briga, ele vai tentar trocar alguns peões deles pelos peões aqui do esse penco, e essa não é a maneira de seguir, porque o peão de C passado das pretas é extremamente perigoso. Então, cavalo por F6 o EI joga, é um erro, certo? Porque vai deixar passar o peão de C, torre cheque, rei D2, cavalo por F3 cheque, rei em C2, joga o EI, e rei toma C6, e as pretas estão melhores. Estão melhores por quê? Porque o peão de C é um peão extremamente perigoso. Vem torre em H8 por parte do EI, ameaçando o peão de H, e o jogador de pretas está ganho. Ele estaria ganho, né, se tivesse encontrado um plano relativamente simples de deixa o peão de H cair, joga rei em C5, né, se as brancas quiserem capturar o peão de H, que capturem, joga rei C4, torre em A2 cheque, deixa o rei completamente exposto, né, com ameaças de checkmate na primeira fila. Então, por exemplo, torre em H7 indo atrás do peão, você pode jogar agora o seu C5 tranquilo, né? Depois vai vir torre cheque, o cavalo se envolve, o rei se envolve, o peão avança e tá completamente ganho o jogador de pretas. No entanto, nós estamos nos desempates. Olha um minuto no relógio tem o esse penco e tem 20 segundos no relógio o EI. Não quer arriscar, dá pra salvar o peão de H, por que não, né? Então torre cheque, certo? Vem rei em D3, torre por H2 e basicamente tinha um plano muito melhor, mas agora o jogador de brancas consegue aproximar o seu rei com o tempo no cavalo e tá de boas aqui, ele vai segurar a posição. Isso, claro, a máquina diz. Ser humano aqui é muito difícil segurar essa posição de brancas, né? Vem cavalo G4, dando um duplo na torre e no peão. Torre G2 ameaçando o peão de G. Cavalo por peão da casa de H6, os dois jogadores com pouquíssimo tempo no relógio, o EI jogando com 13 segundos e o esse penco com 40 segundos no relógio. Isso, na verdade, com um acréscimo de 10 segundos, né? Então, cavalo por H6, como tem 13 segundos no relógio, o EI jogou faltando 3 segundos para acabar o tempo, né? Vem torre por G3 e cavalo em F5 tocando a torre. Jogou novamente com pouquíssimo tempo no relógio. Torre em G2. E essa posição é uma posição que, teoricamente, é possível segurar, mas as pretas com certeza têm alguma vantagem de qualquer forma. Se jogar rei na casa de E3 com tempo no cavalo, né? Então rei na casa de E3 com tempo no cavalo, G4 viria, por exemplo, por parte do jogador de pretas apoiando o cavalo, e torre na casa de E8 tentando forçar aqui o cavalo a ficar de olho no peão de E, tentando algum tipo de contra-jogo, mas com toda certeza quem tá ganhando são as pretas, né? Porque pretas têm 2 peões a mais, um dos quais aqui é um peão passado lateral, e o outro é também um peão passado que tá fazendo bastante progresso bem rápido. O EI, no entanto, joga torre em H7. E está completamente ganho esse penco, certo? Existem alguns lances vencedores, mas a ideia é tentar cortar o rei da terceira. A ideia é você jogar um torre em A2 para jogar torre em A3 cheque,
ir ativando o rei para poder liberar a movimentação do peão, enquanto você deixa passivo o rei do jogador de brancas. Só que rei em B6 joga o esse penco. E nesse momento, eu tava fazendo live, né? E nesse momento, eu falei, eu acho que o esse penco vai ganhar. O esse penco tá com 2 peões a mais, 2 peões passados a mais. O esse penco vai ganhar. Instantaneamente, assim que eu falei isso, deu rei B6, uma chance perdida. Eu brinquei, né? Nossa, ziquei a vitória do esse penco, ziquei. Mas eu ainda achava que o esse penco tinha uma clara vantagem, porque um ser humano segurar essa posição, uma máquina pode ser que segure, né? Mas o ser humano segurar essa posição é extremamente difícil. Esse lance rei C6 para liberar a movimentação do peão do C é natural, mas deixa o jogador de brancas reajeitar o cavalo com o tempo na torre. Então joga cavalo em E3 o EI, ameaçando a torre da casa de G2, e a ideia é manobrar o cavalo. Então, por exemplo, torre em D2 cheque, rei na casa de C3, o cavalo pode se manobrar na casa de C4, pode fazer um bloqueio. A ideia é vir para a casa de C4 com o cheque, fazendo um bloqueio, pressionando o peão de E. E nessa posição, o esse penco, né, depois do cavalo em E3 ameaçando a torre, joga C6. E aí o EI captura a torre e o esse penco abandona. É isso aí. Jogou cavalo em E3, com tempo na torre, ignorou completamente o tempo na torre, avançou o peão de C e perdeu pendurando uma torre limpa. Mas é assim que o EI se classifica para o torneio dos candidatos de 2025, né? Na verdade vai rolar em 2026, mas está classificado para o torneio dos candidatos. Hoje também rolou o jogo do Sindarov contra o Yakuboev e o Sindarov também elimina Yakuboev e se classifica para os candidatos. Teremos o EI e Sindarov na grande final, que vai ser amanhã, inclusive, amanhã de manhã, não perca. E nós teremos a disputa pelo terceiro lugar, que também dá vaga para os candidatos, entre Andrei Esipenko e Nordibek Yakuboev. Então, amanhã é um grande dia. Tomara que o Esipenko não pendura uma torre limpa de novo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.